Daniel já havia perdido a conta de quantas vezes se sentia assim. Todos os dias pareciam iguais. Ele acordava no mesmo horário, bebia o mesmo café amargo que não gostava, pegava o ônibus lotado até o trabalho e passava horas dentro de um cubículo. O escritório era cinza, impessoal e iluminado por lâmpadas fluorescentes que deixavam sua visão turva. Trabalhar até tarde se tornará um hábito involuntário. O trabalho consumia mais do que ele admitia. Não que ele amasse o que fazia. Não, longe disso, mas a sensação de que, se não estivesse trabalhando, seu tempo seria ainda mais vazio. O empurrava para mais horas no escritório. Quando o relógio no canto da tela do computador marcava 23h47, ele suspirou profundamente e começou a recolher suas coisas. O escritório estava deserto, exceto pelo ruído distante do ar-condicionado. Não havia mais ninguém para testemunhar sua saída tardia, e ele se perguntava se isso realmente importava. Estava cansado de ver o brilho azul da tela iluminar seu rosto pálido. Decidiu que era hora de ir embora. Caminhando pelas ruas desertas do centro da cidade, ele sentia o silêncio pesar em seus ombros. As luzes amareladas dos postes piscavam de tempos em tempos, lançando sombras distorcidas pelo chão. O prédio onde ele morava não era muito diferente do escritório. Estrutura antiga, elevadores velhos, paredes desgastadas e um ar de abandono. Ele vivia lá há pouco mais de 3 anos, mas nunca se sentirá realmente em casa. Era só um lugar de transição, um intervalo na vida, ou pelo menos era o que ele se dizia para justificar a falta de decorações ou qualquer toque pessoal. Ao chegar ao prédio, Daniel caminhou até o elevador e apertou o botão. O elevador rangeu como se estivesse protestando contra mais uma viagem noturna. Ele nunca se acostumou com aquele som metálico e cansado, mas, àquela altura, nada parecia fora do normal. As portas se abriram lentamente e ele entrou. Quando apertou o botão do 12º andar, onde seu apartamento ficava, Daniel sentiu um leve tremor. Um arrepio subiu pela espinha, mas ele ignorou. Estava cansado demais para dar atenção às sensações aleatórias. O elevador começou a subir lentamente, cada andar passando com o som característico do motor rangendo. Foi então que, entre o 11º e o 12º andar, o elevador deu um solavanco brusco e parou. As luzes piscavam e o silêncio tomou conta do espaço. Daniel respirou fundo, tentando não entrar em pânico. Já havia ficado preso em elevadores antes e sabia que o melhor era manter a calma. Ele apertou o botão de emergência, mas nada aconteceu. Nenhum som de resposta. Depois de alguns minutos, as luzes voltaram a piscar e o elevador se moveu novamente. Daniel soltou um suspiro aliviado, mas, em vez de parar no 12º andar, o elevador continuou a subir. A porta se abriu lentamente, revelando um andar que ele nunca havia visto antes. Não havia marcações, apenas o número 13 gravado em letras desbotadas na parede. Ele sabia que seu prédio não tinha um 13º andar, ou, pelo menos, não deveria ter. Hesitante, Daniel deu um passo para fora do elevador. O corredor à sua frente era sombrio, com paredes sujas e empoeiradas, como se ninguém passasse por ali há anos. O chão de madeira rangia a cada passo, e o ar estava pesado, com odor de mofo e abandono. Ele olhou em volta, tentando encontrar alguma explicação racional para o que estava vendo. O prédio era antigo, talvez fosse uma ala desativada. Ele já ouvia falar de edifícios que, por superstição, evitavam o 13º andar, substituindo por outro número ou ignorando completamente. Mas aquilo parecia real demais. Caminhando pelo corredor, Daniel sentiu uma pressão crescente em sua cabeça, como se o ambiente estivesse tentando empurrá-lo de volta. Ele olhou para as portas ao longo do corredor, cada uma marcada por números gravados na madeira antiga, mas nenhuma delas estava completamente fechada. Algumas estavam ligeiramente entreabertas, revelando pequenos vislumbres do que havia do outro lado. Em uma delas, ele pensou ter visto uma sala de estar desarrumada, mas com um detalhe perturbador.
Era uma réplica exata da sala de seu apartamento, com exceção de alguns móveis cobertos por poeira e sombras movendo-se nas esquinas de sua visão. Ele se aproximou de uma das portas e empurrou-a levemente. Ela se abriu com um rangido alto. Dentro, havia um quarto escuro, onde uma figura familiar se destacava. Daniel sentiu o coração parar por um segundo quando percebeu que estava olhando para si mesmo. Era como um reflexo distorcido, uma versão sombria de quem ele era. Essa versão dele estava sentada à beira de uma cama, com as mãos apoiadas no rosto, murmurando algo incompreensível. Quando Daniel tentou falar, a figura se virou abruptamente e olhou diretamente para ele. O rosto da figura estava parcialmente coberto por sombras, mas o suficiente para que Daniel visse o olhar vazio e desesperado. Ele deu um passo para trás, fechando a porta rapidamente, o coração batendo forte no peito. O que ele tinha acabado de ver? Um reflexo. Um delírio? As luzes no corredor começaram a piscar novamente, e ele sentiu a necessidade urgente de voltar ao elevador. Ao se virar, percebeu que o corredor parecia mais longo do que antes. O elevador estava no fim de um túnel escuro, quase inalcançável. Ele começou a correr, seus passos ecoando pelos corredores vazios, enquanto sentia uma presença atrás de si, uma sombra que o seguia de perto. Chegando ao elevador, ele apertou repetidamente o botão para fechar as portas, o suor escorrendo por sua testa. Quando as portas finalmente se fecharam, ele encostou-se na parede, respirando com dificuldade. As luzes no interior do elevador piscaram mais uma vez, mas dessa vez ele desceu sem problemas. Ao chegar ao 12º andar, Daniel saiu do elevador e correu até seu apartamento, trancando a porta atrás de si. Mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Nos dias seguintes, Daniel tentou seguir sua vida normalmente, mas algo havia mudado. Ele não conseguia tirar o 13º andar de sua cabeça. A cada noite, ao retornar para casa, sentia um frio na espinha quando se aproximava do elevador. Mesmo sabendo que deveria evitar a tentação, algo dentro dele o forçava a apertar o botão e esperar para ver o que aconteceria. E todas as noites, o elevador o levava de volta ao 13º andar. Daniel agora vivia um ciclo que se repetia todas as noites. Assim que entrava no elevador, já sabia o que esperar. As luzes piscariam. O elevador pararia no misterioso 13º andar, e ele seria levado de volta àquele corredor estranho e assustador. Mesmo assim, todas as noites ele apertava o botão do elevador com a esperança de que, talvez desta vez, tudo fosse normal. Mas nunca era. Durante o dia, ele se pegava pensando no que havia visto. A versão distorcida de si mesmo, as portas entreabertas, as sombras que se moviam como se tivessem vida própria. O terror que sentia no momento da experiência sempre parecia menos intenso quando ele estava no escritório, longe da escuridão do 13º andar. Isso o fazia duvidar de si mesmo. Será que estava imaginando tudo? Será que o cansaço e a solidão estavam afetando sua mente? Mas, ao cair da noite, todos os seus medos voltavam. Tentou falar com um dos vizinhos, um senhor de idade que morava no mesmo andar há muitos anos. Daniel o encontrou no corredor, ajustando sua bengala enquanto esperava o elevador. Depois de um cumprimento tímido, Daniel perguntou casualmente se ele já havia ouvido falar de algum andar extra no prédio. 13º andar. O velho repetiu, franzindo o senho. Esse prédio não tem 13º andar. Superstição antiga, sabe? Os donos nem colocaram o número no painel. Daniel insistiu, tentando descrever o que havia visto, mas o vizinho apenas riu, achando que era uma brincadeira ou uma piada de mau gosto. Você está trabalhando demais, garoto, disse ele. Talvez esteja vendo coisas. Eu também fico meio perturbado quando perco noites de sono. Elevadores velhos às vezes nos pregam peças. Aquilo não ajudou em nada. Daniel sabia o que havia visto. Ele podia sentir o cheiro de poeira e decadência daquele andar como se ainda estivesse lá. Ele só não sabia o porquê. Certa noite,
Daniel, exausto e desesperado por uma explicação, decidiu que precisava entender o que estava acontecendo de uma vez por todas. Ele havia lido em algum lugar que confrontar medos irracionais era uma forma de controlá-los. Com essa ideia em mente, entrou no elevador como de costume e apertou o botão para o 12º andar. Mas, ao invés de ficar esperando que o elevador parasse por conta própria, dessa vez ele estava determinado a explorar o 13º andar completamente, sem fugir. Ele precisava saber. Como esperado, o elevador fez sua pausa sinistra entre os andares. Logo em seguida, abriu-se para o 13º andar. Dessa vez, Daniel sentiu uma estranha calma misturada ao medo crescente. Ele respirou fundo e deu um passo para fora. O corredor sombrio o saudou com seu silêncio opressor, mas agora Daniel estava decidido a descobrir o que havia por trás de cada porta. Ele começou pela primeira porta à sua esquerda. Ela estava entreaberta, como as outras vezes, mas agora ele não hesitou. Abriu-a por completo e viu o interior de um apartamento que era uma cópia exata do seu, mas em uma condição decadente. As paredes estavam desbotadas e rachadas, os móveis cobertos por uma espessa camada de poeira, como se ninguém houvesse pisado ali por anos. Ao entrar, notou que, na sala de estar, um álbum de fotos repousava sobre a mesa de centro. Algo nele o atraía, e ele se aproximou. Ao abrir o álbum, Daniel viu fotos de momentos da sua própria vida. Sua infância, seus pais, amigos antigos, mas todas as fotos estavam manchadas de escuridão nas bordas, como se estivessem queimando lentamente. E, nas últimas fotos, as imagens eram distorcidas, mostrando figuras sombrias ao fundo, observando-o. Ele largou o álbum e correu para fora do apartamento, o coração batendo acelerado. Sabia que aquela realidade era perigosa, que estava lidando com algo que ultrapassava o normal. Nas noites seguintes, o padrão de exploração se intensificou. Cada porta revelava algo mais perturbador. Em uma delas, viu uma versão de si mesmo completamente dominada pela tristeza, afundada em vícios, com garrafas de álcool e pílulas espalhadas pelo chão. Em outra, encontrou-se em um quarto de hospital, acamado e respirando por aparelhos. O mais estranho era que, em todas essas visões, havia uma presença constante, sombras que se moviam pelos cantos das salas, como se estivessem esperando algo. Daniel começou a perceber que essas versões alternativas de sua vida refletiam seus maiores medos e arrependimentos. Eram reflexos de escolhas que ele nunca havia feito, mas que sempre temeu fazer. O elevador, de alguma forma, o estava forçando a confrontar seus piores pesadelos. Em meio a essa confusão, ele decidiu investigar mais profundamente a história do prédio. Não era possível que um lugar tão antigo e com tantos segredos não tivesse um passado obscuro. Depois de horas de pesquisa, encontrou um artigo sobre um suicídio coletivo ocorrido décadas atrás. Um grupo de moradores do prédio havia tirado suas próprias vidas após serem supostamente perseguidos por sombras. O prédio, na época, estava passando por reformas e o 13º andar foi fechado logo depois do incidente. Desde então, ele havia sido removido dos registros oficiais, como se nunca tivesse existido. Mas Daniel sabia que existia. Ele estava preso naquela realidade, sendo obrigado a reviver os fantasmas de decisões que não tomou e de um passado que não era inteiramente seu. Na noite seguinte, Daniel voltou ao elevador com um propósito claro. Ele não iria apenas explorar o 13º andar. Ele iria enfrentar o que quer que estivesse ali o atormentando. Ao chegar ao andar maldito, a atmosfera estava ainda mais pesada. As sombras pareciam mais densas, quase como se tivessem corpo. Ele ouviu sussurros distantes e sentiu a presença familiar de algo o observando. Caminhou até o final do corredor, onde havia uma última porta. Era a única que ele nunca havia aberto. Ao girar a maçaneta, encontrou uma sala completamente escura. No centro dela, estava sentado ele mesmo, ou, pelo menos, uma versão dele.
A figura levantou-se lentamente, revelando um sorriso torto no rosto, como se já estivesse esperando por aquele encontro há muito tempo. Você demorou, disse a figura, com a voz baixa e rouca. Daniel ficou congelado. Ele sabia que estava diante de algo que representava todos os seus piores medos. A figura começou a falar, descrevendo todas as escolhas ruins que Daniel poderia ter feito, todas as oportunidades desperdiçadas, os arrependimentos que guardava no fundo de sua mente. O elevador é apenas um reflexo de quem você é, continuou a figura. Cada vez que você se perde em arrependimentos, eu fico mais forte. Daniel percebeu que, para escapar daquele ciclo de pesadelos, precisaria aceitar suas falhas, lidar com seus erros e seguir em frente, em vez de se afundar neles. Com esforço, ele falou: "Você não me controla, não mais." As sombras começaram a se dissolver ao redor dele, e a figura deu um último sorriso antes de desaparecer. O elevador então apareceu atrás de Daniel, com as portas abertas. Ele sabia que, finalmente, era sua chance de sair. Quando Daniel voltou ao elevador, sentiu-se mais leve do que em meses. As luzes dentro do elevador estavam mais brilhantes e não havia mais aquela sensação opressiva de perigo iminente. Quando as portas se abriram novamente, ele estava no 12º andar. De volta ao seu apartamento, Daniel olhou ao redor, percebendo que, apesar de ainda ser o mesmo lugar, algo havia mudado. A escuridão dentro dele havia sido confrontada e, com isso, ele sentiu uma calma que não experimentava há muito tempo. Porém, antes de dormir, olhou pela última vez para o painel do elevador, agora seguro de que o 13º andar não voltaria a perturbá-lo. Mas, por uma fração de segundo, o botão do 13º andar piscou discretamente, como se estivesse aguardando sua próxima vítima.